Obrigada. Pessoal, é assim, a gente aqui é só meros instrumentos de Jesus, tá bom? Tá bom. Esse tema eu escolhi, e quando eu escolhi ele, eu pedi para o seu Luiz colocar essa música, tá? Acalma o nosso coração, porque diante das tempestades, diante das tribulações, diante de tantas aflições que nós vivemos, nós precisamos acalmar os nossos corações, né? Então, muito obrigada, Luiz, pela música, tá? Então, gente, olha, numa sociedade, né, marcada por desafios, né, por tantas tribulações que nós temos, é fundamental que nós compreendamos a razão para tantas dificuldades, né? Porque nesse mundo nós estamos aí está meio turbulento, né? Ainda que nós estejamos vivendo, né, todo mundo sabe, um período histórico, né? Nós estamos nos dirigindo de um mundo para um novo mundo, né? Que é a regeneração, a transição planetária que está aí, né? Então, nós continuamos, né, a carregar ainda ressentimentos, mesmo sabendo de tudo isso, que nós estamos prestes a partir para outro mundo, né? Então, nós carregamos ressentimentos, nós carregamos inveja, nós carregamos egoísmo, né? Sentimentos ainda, às vezes, muito intensos e dominadores, né? Que ainda nos levam a um desenvolvimento assim, que não nos levam, né, a um sustentável, vamos supor assim, um desenvolvimento sustentável, mais coerente para nós, né, como a doutrina nos ensina claramente. Então, muitas vezes nós ouvimos, mas não colocamos em prática, né? Então, o sofrimento ele tem afetado a sociedade desde o início da humanidade, né? E enfrentamos essas dificuldades sempre, enfrentamos dores, provações, tribulações de todos os tipos, né? E porque ainda estamos imersos em problemas de vários tipos, né? Independentemente do status, né? De razão social, né? De escolaridade, de gênero, né? Todos nós estamos sujeitos ainda a sofrer, né? Falhar, né? E enfrentamos desafios, então, pois nós ainda estamos habitando um mundo de imperfeições, né? Com indivíduos imperfeitos ainda e repletos de contradições, né? E o que é tribulações? Eu coloquei ali, né, para a gente entender. Então, é enfrentar momentos de grande dificuldade, né, de sofrimento, de aflição ou provações na nossa vida, né? É um período de adversidade, onde nos vemos, né, diante de problemas sérios, de contratempos, né, e desafios que causam-nos ainda muita angústia e muita tristeza. E alguns exemplos eu trouxe aqui, né? Incluem as guerras que nós estamos vivendo, né? Profundas crises econômicas, a gente vê, né? Alta corrupção, resultando em consideráveis perdas de dinheiro público, né? Crises de água, crises de energia, crises na saúde, na educação, na segurança, que sempre ficam, né, muito aquém daquilo que nós precisamos, né? Isso é apenas uma lista pequenininha assim, ó, porque nós poderíamos passar horas falando disso, né, de problemas que nós temos enfrentados, né? Então, nós poderíamos mencionar aqui várias tribulações atuais que nós temos passado. E, lamentavelmente, isso não é questão exclusiva aqui do Brasil, porque, como eu estou falando aqui, muitas vezes a gente pensa que é aqui no Brasil só, né, que nós passamos, né? Mas em diversas sociedades ao redor do mundo nós estamos passando por isso. No entanto, né, cada situação difícil dessa também contamos com um lado positivo, né?
mesmo a meio a tantos problemas que nós vivemos, né, nós ainda encontramos pessoas solidárias, né? Então, além do aprendizado gerado quando a gente passa por essas crises, né, essa circunstância tem o poder de inspirar a população a se unir, né? Oferecer ajuda ao próximo. Quantas vezes, né? Teve uma enchente, todo mundo se vai lá para ajudar, né? Então, diante de tantas dificuldades e pessimismo, muitas vezes, né, se torna comum uma sensação assim de descrédito, né, que nós temos, de desânimo muitas vezes, né, que nos faz refletir muito como a doutrina espírita pode auxiliar nesses desafios, né? Muitas vezes nós pensamos isso. Então, eu vou dizer aqui alguns, apenas 3 eu coloquei, tá? A lei do progresso, ela é sempre ativa, né? Constantemente ela está em ação. Nos ensina a força da oração e da fé, né? E que somos agentes da mudança que nós desejamos, ou seja, a nossa reforma íntima, que é tanto falado, né, tanto divulgado. Então, estes e vários ensinamentos espíritas, né, eles nos fortalecem, eles nos incentivam a seguir em frente, sempre, né? No livro Ação e Reação, ele nos ensina que toda ação que nós tomamos, né, na vida tem um impacto, né? Tem um retorno, certo? Então, quando as nossas ações são positivas e construtivas, né, nós recebemos da própria espiritualidade maior reações saudáveis, né? Elas aparecem para nós, coisas boas. E se agirmos segundo as leis, né, de Deus, que estão gravadas dentro de nós, todas as nossas tribulações, certamente elas serão diminuídas, certo? E ao examinar, né, examinarmos assim o sofrimento humano, nós encontramos aí, principalmente na literatura espírita, né, muitas obras significativas, né, que revelam que em momentos de dor, desafios, tribulações, muitas pessoas assumem o papel de vítimas, né, clamando contra Deus, né, e crendo não ter escolhido enfrentar essas ou aquelas situações angustiantes em que a pessoa está passando, né? Então, na maioria das ocasiões, nós mesmos somos responsáveis pelos infortúnios que nós causamos, né? Mas, em vez de a gente aceitar, o que nós fazemos? Nós preferimos acusar a má sorte ou Deus, né? A maior parte das vezes. O que não é uma escolha, né, de Deus, né? Quem vai sofrer esse ou aquele, né? Porque Deus é justo e bom, né? Isso nós já aprendemos. Então, vamos lembrar que quando, né, alguns dos apóstolos estavam lá no barco, né, com Jesus, e começou aquela tempestade, Jesus estava lá dormindo, né? A gente conhece bem essa passagem. Eles se desesperaram, né? Acordaram Jesus, que dá uma ordem, e o mar se acalma, não é isso? Essa passagem é bem conhecida. E nós somos exatamente assim. Ao invés de buscar Jesus, muitas vezes, nós primeiro nos desesperamos, né? Nas tribulações, então, em primeiro lugar, quando acontece na nossa vida, nós nos desesperamos, tá? Mas ainda passamos por testes, né, desafios, dentre muitos, em que nós acreditamos muitas vezes que não estamos prontos para superar, né? O que é ainda mais preocupante, gente, é que, em muitos casos, fomos nós que solicitamos, tá? Fomos nós que imploramos para passar por isso, para enfrentar essas tribulações, com o objetivo de aprendizado, né? Com o objetivo de um futuro espiritual melhor. Nós pedimos todas as coisas, né? Então, a vida tem em seu curso sofrimentos e desafios, né, que sempre existirão para nós, né?
A forma como nós vamos reagir a tudo isso, a essas dificuldades, é muito importante, né? Para que nós possamos tirar lições e meios de progresso, né? E eu vou contar uma coisa para vocês. Problemas, todos temos. Todos, tá? Mas se nós temos comida na geladeira, roupa no armário, um telhado sobre a nossa cabeça, né? Um lugar para a gente dormir. Nós somos mais ricos que pelo menos 65% da população do mundo. Se nós temos algum dinheiro na poupança, né? É o investimento mais comum, né? Ou um pouquinho na carteira, né? Nós temos sempre um pouquinho na carteira. Nós estamos ainda entre os 8% mais ricos do mundo. Sabe por quê? Porque 92% da população do mundo vivem com muito menos que nós. Se nunca nós experimentamos o perigo de uma batalha, né, de uma guerra, a solidão de um cativeiro, né, a agonia da tortura, ou a dor da fome, que até podemos, alguns aqui até podem ter sofrido. Nós estamos à frente de mais de 1 bilhão de outras pessoas no mundo. Tá? Então, se agora nós estamos aqui dentro desta casa espírita, né? Essa casa abençoada, sem medo de ser importunados, da polícia entrar ali, né? De ser torturado, né? Nós somos mais abençoados que 3 bilhões de pessoas no mundo, que não pode nem exercer o seu poder de ter alguma fé, né? Alguma coisa desse tipo, de participar de algum culto, né? Nós sabemos disso, a gente vê isso pela televisão, né? Então, a tribulação, ela pode ser uma ótima professora para nós, certo? Mas depende de nós, da forma como nós a enfrentamos, né? E esse é o grande ensinamento, tá? Para que nós começamos a construir um mundo interior, né? Mais forte, alinhado aos sentimentos de valores nobres, né? Que aquele moço bonito nos transmitiu, né? Estes, sim, são valores reais, né? Então, qual é o nome da tribulação? Eu vou fazer agora aqui uma pergunta para vocês, e eu gostaria que cada um pudesse pensar nisso, tá bom? Qual é o nome da tribulação que nós estamos enfrentando agora? Pensem, tá? Cada um pense o seu. Perseguições, injustiças, traições, enfermidade, desemprego, dívida, rejeição, perdas, humilhações. E o que nós temos feito quando a tribulação aparece na nossa vida? Nós nos apoiamos em Deus ou entramos em pânico? Todos nós ainda enfrentamos desafios, tá? O sofrimento, ele permanece em nós e estamos cumprindo o nosso atual estágio de evolução, todos nós, de acordo com as tribulações que necessitamos para a nossa transformação. Todos nós, né? Então, eu pus ali, espiritualmente, aquele que despertou para o Cristo, né, não desanima diante das tribulações. Então, quando nós aprendemos a caminhar, né, segundo a verdade divina que liberta, né, o nosso espírito, é importante valorizar os desafios. Então, reconhecemos-nos, né, como um remédio amargo que nós precisamos passar, né? Isso contribui para o nosso crescimento, é a aceitação, né? Então, nós não devemos temer, né, ou escapar, né, dos sofrimentos, mas sim nós devemos enfrentá-los com energia positiva, com fé,
com esperança, aproveitando as lições que aquilo está nos oferecendo. Porque de todo sofrimento nós tiramos um aprendizado na nossa vida, certo? Então, assim nós devemos buscar inspiração nos ensinamentos e exemplos de Jesus, para encontrar a força necessária para superar esses desafios, né? Portanto, não devemos perder tempo com queixas, porque o que nós mais fazemos é reclamar, né? Então, é fundamental manter a nossa fé. Crer na bondade divina, né? Quem tem fé, né, entende a justiça divina, né? Achando consolação, busca força para continuar em frente, em qualquer situação. E aquele que tem fé, né, atua com valentia diante de qualquer coisa, né? Ele confia nesse apoio espiritual, pois tem a certeza, né, de que Deus sempre oferece consolo, né, àqueles que se dedicam ao bem, com toda certeza, né? Então, nós também devemos ter o trabalho, tá? O trabalho, que é a solução para que tudo isso aconteça. Porque não basta eu ficar ouvindo, lendo, aprendendo e não colocar em prática. Então, a prática daquilo que eu aprendo, eu tenho que colocar, né? Para poder realmente eu falar que eu estou aprendendo aquilo, né? E Jesus nos incentiva, então, a buscar o alívio, né, ao caminhar em sua direção. Segundo o seu exemplo, né, ele diz assim, que o seu jugo é suave, né, baseado na humildade e na caridade, diferente do jugo mundano, né, que nos aprisiona, né. Eu até trouxe aqui, olha, para mostrar para vocês, o Evangelho, né. Isso aqui é o Consolador que ele nos deixou, né? Funciona como um guia confiável, né, dentro dos desafios que nós temos na vida. Aqui tem todas as respostas para a nossa vida, para tudo que nós precisamos. É rico em ensinamentos, né? Nos dá esperança, nos dá coragem, né? Nos proporciona conforto. E, ao seguir, né, gradativamente, nós vamos purificando e nos aproximando de Deus, nosso Pai, né? E seremos capazes de enfrentar todas as dificuldades, todas as tribulações. Então, tenhamos fé sempre, tá? Viva no nosso coração, né? E o principal, como eu disse, o trabalho para as nossas mãos, tá bom? E já para indo para o final aqui, eu trouxe um resumo de tudo isso que eu falei, tá? Porque às vezes fica meio difícil, né, o entendimento, né? Então, existem momentos na nossa vida em que nós nos deparamos, muitas vezes, com verdadeiros becos sem saída. Não é assim que a gente fala? Entrei num beco sem saída, né? Situações de fracasso, de desencontros, né? Aflições, contrariedades, adversidades, que acabam nos colocando em situações de grande embaraço, muitas vezes, né? De desgosto, né? Mas vejam que engraçado. Eu falei de tribulação, né? Então, eu pensei bem, falei assim, eu vou levar... Muitas vezes, nós pensamos em tribulação, é no avião, né? Não é isso? Mas, vejam, um avião precisa, gente, de ventos contrários para decolar, tá? Eles têm uma aerodinâmica projetada para redirecionar o vento, né? Permitindo que ele possa voar, né? Então, as turbulências acontecem quando vem uma mudança brusca, né, de temperatura, né, na velocidade e na pressão do ar, né? Isso vale para a aeronave. E é na turbulência que você descobre a força do avião. Sabiam disso? E utilizando isso para a nossa vida, né? Então, eles nos convidam, né, a olhar para esses desafios, como do avião, né? Para a gente olhar a nossa vida com novos olhos, né? Assim como um avião é projetado, então, para enfrentar esses ventos contrários, né, e sacudidas no ar, né, que às vezes a gente está lá e ele chacoalha, né, nós também somos capazes de resistir e avançar, mesmo quando as circunstâncias parecem nos colocar à prova, né?
Então, as turbulências, elas nos assustam, nos amedrontam, né? Nós ficamos ansiosos, desesperados, né? Mas tudo isso é para nós resgatarmos, né, algo que precisamos passar e principalmente aprender com isso, né? Então, durante os momentos de calmaria, nós ficamos muito confortáveis, né, vamos dizer, mas é na tempestade que a nossa coragem, a nossa paciência, determinação, né, a nossa fé serão testadas e serão aprimoradas, né? Então, a verdadeira força não está em evitar as turbulências, como eu disse, né? Mas em atravessá-las com resiliência e com fé, né? Assim, a nossa vida, então, ela vai acontecendo mudanças, né, bruscas, né, nessa nossa caminhada, né? São os desafios, né? E a nossa fé nos dará força para resistir e para superar tudo isso, né? Porque nuvens carregadas, gente, sempre aparecerão na nossa vida, tá? Porque nós ainda nos encontramos em provas e expiações, né? Então, mesmo quando apareçam as turbulências mais ruidosas da nossa vida, elas vão passar, porque tudo passa, tá? E entendam uma coisa, o piloto deste orbe é Jesus. Então, confiem, tenham fé, tá bom? E, mais uma vez, né, agora para encerrar, lembrando que, ao passarem, né, quando a gente passar por turbulência na vida, recorramos a Ele, né, para obterem a estabilidade necessária, né? Ele é o alicerce seguro nosso. Esse moço bonito, né? É a rocha sobre a qual nós devemos edificar as nossas vidas. Ele deixou todos esses ensinamentos para nós, né? Ele é a âncora forte, né? E assim, envolvidos no seu imenso amor, nunca iremos esmorecer e passaremos por todas as tribulações da nossa vida. Muito obrigada por vocês terem ouvido.